bom dia, bom dia. Você me conhece? Eu sei que você me conhece muito bem. Então, pensa aí. Adivinha? Que música tem na cabeça da prof? Sem ritmo, mas aí, pensou? É a integração. Integração. Integração chegando para integrar você mais e mais e trazer aquele up na tua vida, porque eu sei que você estava tristinho lá, pensando assim, ai, que saudade da minha prof de história. Cheguei, crianças, tá aqui, amores e amoras da professora, eu cheguei. A gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente estava falando na semana passada, da Guerra Fria. Nós fizemos toda a contextualização da Guerra Fria, o que ela é, por que ela aconteceu, né, e tudo mais. E hoje a gente vai trabalhar especialmente de dois grandes marcos da Guerra Fria, que são a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Eles trazem, então, para nós que a Guerra Fria, ela não aconteceu uma guerra entre os principais atores da Guerra Fria, mas os coadjuvantes, eles foram influenciados por esses atores, né? E aí a gente tem a Guerra Fria, na Guerra Fria, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, que é a nossa aula desse momento. A Guerra do Vietnã. Bom, vamos lembrar que o Vietnã, ele era uma colônia francesa desde 1800 e alguma coisinha lá, né? E que ele estava tentando, então, lutar pela sua independência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Nessa luta pela independência ainda, a gente vai ter a divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte se tornando socialista, o Vietnã do Sul se tornando capitalista. Então, nessa luta pela independência, ela vai acontecer depois da Segunda Guerra. Já existiam movimentos de independência, mas no final da Segunda Guerra Mundial, ela acontece com mais força, inclusive, né, porque a gente tem as áreas de influência que a gente falou na aula passada, em que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão estar lutando para trazer para o seu lado os seus agregados, vamos chamá-los assim. Então, o Vietnã era uma colônia francesa, é o que você tem que saber, que essa colônia francesa, ela já vinha no sentimento de independência, mas que após a Segunda Guerra Mundial, essa luta de independência, ela acontece com mais força, e aí a gente tem a divisão, Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. O que é bacana da gente estar lembrando? Que o Vietnã do Sul, ele vai sofrer um golpe de Estado, e ele vai se tornar ditatorial, né? Mas que esse golpe de Estado, ele foi apoiado pelos Estados Unidos. Daí se pergunta assim, por que os Estados Unidos apoiam um golpe ditatorial no Vietnã do Sul? Bom, porque eles imaginam assim, que era melhor um governo forte no Vietnã do Sul, para que o socialismo não invadisse o Vietnã do Sul, né? Então, acabaram apoiando, então, né, esse golpe ditatorial. Bom, então a gente tem no Vietnã do Sul agora uma ditadura, tá? E essa ditadura, ela vai ter então a oposição. Nessa oposição, a gente vai ter os chamados Vietcongs. Bom, eles se autodenominavam Vietcongs? Não, né? Era até meio pejorativo esse termo Vietcongs, mas eles acabavam indo contra então essa ditadura. E quando eles eram contra essa ditadura, automaticamente eles eram contra também os Estados Unidos. Tá? E aí eles eram apoiados pela União Soviética. Percebeu a situação? No Vietnã do Sul ditatorial, com oposição dos Vietcongs, que eles eram apoiados pela União Soviética, né? Essa aliança nacional libertadora, então ela era apoiada pela União Soviética e pelo Vietnã do Norte, porque o Vietnã do Norte tinha então a intenção de invadir o Vietnã do Sul. O que os Estados Unidos vai se impor a essa Aliança Nacional Libertadora. Nós vamos ter uma retaliação dos Estados Unidos. E aí você percebe bem a Guerra Fria, Norte socialista, comunista, Sul capitalista. Sabe, a Guerra Fria no Vietnã. Percebeu? Entendeu isso?
ela está muito presente nisso. O Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, vai apoiar os Vietcongs, que é a oposição ao regime ditatorial do Vietnã do Sul, que é apoiado pelos Estados Unidos. Tá aí a Guerra Fria, nessa guerra do Vietnã, cara. Entendeu aí? Quem que você lembra quando fala de Vietnã? Eu, por exemplo, lembro do Rambo. Vou pedir pro pessoal agora colocar a imagem do Rambo aqui, ó, para você lembrar dele. Sabe? Ele lutou na Guerra do Vietnã? Não, mas ele é um dos símbolos, é um dos soldados da Guerra Fria, assim, sabe? É claro, né, na visão norte-americana e tal, né? E aí vai o Rambo 1, o Rambo 2, o Rambo 3. E não sei dos qual dos Rambos lá, da série Rambo, ele está lutando até no Afeganistão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Próximas aulas a gente vai falar da guerra no Afeganistão. Então, para você perceber que o Rambo ele é um símbolo norte-americano da Guerra Fria também, assim como outros que a gente já falou em outros momentos. E aí os Estados Unidos ele vai entrar efetivamente nessa guerra. Como? Primeiro com o apoio, depois com mantimentos, depois com soldados. A gente vai ter assim, uma enxurrada de soldados norte-americanos no Vietnã. E eu vou te dizer assim, que o pessoal lá no território dos Estados Unidos não estava muito contente com a participação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Por que eles não estavam contentes? Porque já tinha, né, então terminado a Segunda Guerra Mundial, eles achavam que os Estados Unidos não tinham que estar se metendo lá, surge um movimento hippie, né, de paz e amor na sociedade norte-americana com muita força, fazendo oposição então a essa guerra. Aí vai ter os Vietcongs que têm vantagem na guerra do Vietnã, porque eles conheciam o clima, eles conheciam o território, eles tinham o apoio, inclusive, da população, sabe, porque a população não estava aceitando aquele governo ditatorial apoiado pelos Estados Unidos. E, enfim, enquanto no território norte-americano os soldados não tinham esse apoio. Morreram milhares de soldados nessa guerra, né? E uma das estratégias dos Estados Unidos era atacar vilas, né? E aí, nesse ataque de vilas, você tem, na tua mochila não tem, mas você vai procurar e vai ver. Tem uma foto bem famosa das crianças correndo, né? Tem uma menininha que ela tá sem roupa. Nessa foto ela se tornou então um símbolo, né, de paz depois da guerra do Vietnã. Essa foto é bem famosa, assim, sabe? Foi depois de um ataque norte-americano a uma dessas vilas, que não eram vilas militares, sabe? Mas era uma estratégia que os Estados Unidos usavam, inclusive, para forçar que a população não apoiasse os Vietcongs. Bom, como que termina essa guerra? Será que ela termina? Mas tudo bem, vamos lá. Como é que ela termina essa guerra? Então o Vietnã ele vai ser unificado. E ao ser unificado, ele vai ficar simpatizante da União Soviética. Sacou o negócio? Enquanto isso, os Estados Unidos voltam para casa, sabe? Sem apoio. E aí, a maioria dos soldados que lutaram na guerra do Vietnã e que voltaram para casa, eles não foram ovacionados nos Estados Unidos. Bem pelo contrário, eles eram repudiados nos Estados Unidos. Então, a guerra do Vietnã, vamos fazer um resumão. Guerra do Vietnã. Vietnã, após a sua independência, se divide em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Sul, regime ditatorial apoiado pelos Estados Unidos, mas não tem o apoio do povo. Vietnã do Norte, ele é comunista, socialista, mas ele tem o apoio da União Soviética. Há uma oposição no Vietnã do Sul, os Vietcongs, que são apoiados pelo Vietnã do Norte, por consequência, eles são contrários aos Estados Unidos. Os Estados Unidos se opõem no território, vai perder essa guerra e o Vietnã vai ser unificado sob a simpatia da União Soviética. Essa é a guerra do Vietnã. E aí a gente vai para a guerra da Coreia, que é outro marco bem interessante, né, da Guerra Fria. Mas antes, deixa eu lembrar vocês, sabe o filme Forrest Gump, com Tom Hanks? Assista, cara.
Ele conta a guerra do Vietnã no filme Forrest Gump. Vai lá, assista agora. E agora estava procurando o movimento hippie, a namoradinha do cara. Ai, não dá spoiler. Mas assista. Forrest Gump. Agora com um olhar histórico. E aí vamos para a Guerra da Coreia. Bom, a Guerra da Coreia também é um marco da Guerra Fria. A Coreia era uma colônia do Japão. O Japão ele era extremamente autoritário em cima da Coreia. Ele fazia trabalho forçado na Coreia, não permitia a cultura coreana, eles tinham que falar japonês, não podiam falar coreano. Então, assim, a Coreia ela era massacrada pelo Japão. O Japão, na Segunda Guerra, você vai lembrar que ele estava do lado da Alemanha, portanto, ele estava do lado dos perdedores. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os aliados resolvem dar a independência da Coreia. E agora a Coreia se torna independente. Que legal! Só que ainda existem as ideologias. E aí os governos, tanto da Coreia do Norte quanto da Coreia do Sul, acabam elegendo governos diferentes, com ideologias diferentes. Vamos lembrar a localização da Coreia, pertinho da China, que se torna comunista, do ladinho da União Soviética, que também é comunista, e perto do Japão, que perdeu a Segunda Guerra, que era aquele que dominava então a Coreia. Sacou o negócio? Percebeu que a Coreia é um barrilzinho? Vai explodir? Perceba então. E aí você fica assim, cara, nós estamos falando da Guerra Fria, que já terminou em 1989. E nada como um assunto tão atual quanto Coreia e Estados Unidos, né? Ou China e Estados Unidos. A Guerra Fria terminou, caríssimos? Não sei. Pensa aí. E aí, agora, a Coreia está dividida, então, sob o domínio, né? Então, quando eles acabam, os aliados, eles dão a independência, então, da Coreia, eles fazem, assim, um acordo, dividem a Coreia, tanto da Coreia sob a influência capitalista, tanto da Coreia sob a influência socialista, né? Nada mais justo, já que eles é que deram a independência da Coreia. E aí vem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E aí, aquilo que eu falei. A Coreia do Sul tinha uma ideologia, foi lá e elegeu um governo, a Coreia do Norte tinha outra ideologia, foi lá e elegeu outro líder, e só que os dois líderes eles se achavam legítimos, né? E aí a gente vê a Coreia do Norte é comunista, você sabe disso, a Coreia do Sul é capitalista, e só que ambos, apesar de ideologias diferentes, eles criam a unificação da Coreia, eles queriam unificar a Coreia. O que, né, por acreditarem então ser legítimos, eles vão estar lutando. E a Coreia do Norte, então, vai invadir a Coreia do Sul. E nessa invasão da Coreia do Sul vai ter a interferência dos elementos principais da nossa Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética. Né? A gente vai ter, sim, mais de 1 milhão de pessoas morrendo nesse conflito, que dura só 3 anos. Ele é de 1950 até 1953 e morreram quase, ou em torno de 1 milhão de pessoas, porque se envolveram, né? A China se envolve, o Japão se envolve, todo mundo meio que se envolve na Guerra da Coreia. E aí a gente vai ter aquela situação. E como que terminou então a Guerra da Coreia? Teve vencedor? Quem que venceu? Ninguém, cara. Nós estamos em 2020 e ainda tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A diferença é que a Coreia do Norte ela avançou bastante para o território da Coreia do Sul, mas a gente não tem vencedores. Foram feitos alguns tratados de paz nessa situação e tudo mais,